Salve, salve meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Sem enrolação, vamos conferir as notícias do Alvinegro Paulista. Escalação do Corinthians. Recém-contratado, Willian deve estrear no domingo, já o atacante Jô é liberado do último treinamento. Na sua opinião, quem deve sair do time titular para a entrada de Willian? Jô ou Gustavo Mosquito? Além disso, Corinthians precisa de arrancada desempenho histórico para sonhar com o título do Brasileirão. Roger Guedes comenta bom início no Corinthians, e revela conversa com Luan antes de cobrança de falta. João Victor e Raul Gustavo podem formar dupla de zaga titular inédita do Corinthians neste próximo domingo. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Um salve para o Richard Silva, que fala lá de Franca, interior de São Paulo. Outro salve para o Nando Crash, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E mais um salve para o Luiz Henrique de Macedônia, São Paulo. E para o Davi Zica Gamer, do Jardim Maia, também em São Paulo. Muito obrigado a todos os torcedores do Norte, Nordeste e Sul do país. Somos muito gratos pela sua participação. E responde aí, você gostou de ver o técnico Fábio Carille fechando com o Santos? Deixe aí nos comentários a sua frustração ou alívio pela ida de Fábio Carille ao time do Santos. Não esquece de colocar o nome da cidade de onde você está falando. Comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Nos ajude com a sua curtida, o seu like não custa nada e ajuda demais esse nosso canal. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do Corinthians. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Há mais de um mês o torcedor do Corinthians tem enxergado o Campeonato Brasileiro de outra forma em comparação com o início da competição. Além da melhora do time, as contratações empolgaram, aumentando a expectativa para voos maiores na tabela. Alguns, inclusive, já sonham até com o título, que ainda é possível, desde que o Timão faça um dos melhores turnos da história. Deixe aí nos comentários, em que posição você acredita que o Timão vai terminar nesse Campeonato Brasileiro. Tomando como base a pontuação média dos campeões brasileiros desde 2006, quando o campeonato passou a ser jogado com 20 clubes, chegamos ao índice de 72 pontos, ou seja, esse seria um número-alvo para poder pensar em disputa de título. Outro seria a pontuação máxima de um vice-campeão, que pertence ao Santos, em 2019, quando somou 74 pontos. Assim, o Corinthians teria que fazer 75 pontos diante desse recorte histórico para a liderança. Após essa explicação, trabalharemos com essas duas possibilidades, 72 ou 75 pontos, e em ambas o Timão terá de fazer uma campanha histórica neste segundo turno caso ainda sonhe com o título brasileiro de 2021. Atualmente, o Corinthians soma 28 pontos, conquistados no primeiro turno do Brasileirão. Para que chegue aos 72 pontos, média dos campeões, precisaria somar mais 44 pontos, um aproveitamento de 77,2%. Já para atingir os 75 pontos, seriam necessários mais 47, ou seja, 82,5% de aproveitamento. Vale lembrar que a pontuação máxima possível de um turno é 57 pontos. A missão é muito complicada, já que há outros times mais entrusados e mais bem colocados nessa briga pelo título, que promete ser uma das mais equilibradas dos últimos tempos. A explicação anterior tem como objetivo mostrar que, apesar de ser um objetivo possível, a façanha a ser alcançada tende a ter caráter histórico, que poucos conseguiram. Dessa forma, uma visão mais realista focaria na briga por uma vaga na Libertadores como meta neste Brasileirão. Debaixo de chuva, o Corinthians voltou a treinar na tarde desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, 2 dias depois do empate por 1-1 com o Juventude, e deu sequência à preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, neste domingo, às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Jô foi liberado da atividade por conta do falecimento de seu sogro. O meia Willian participou mais uma vez de toda a atividade no campo com o grupo e tem tudo para fazer sua reestreia pelo clube no fim de semana. No próximo domingo, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gil pela primeira vez na competição para enfrentar o Atlético Goianiense. Dessa forma, Silvinho deve promover uma dupla de zaga inédita até aqui.
A provável opção do treinador é colocar o zagueiro Raul Gustavo ao lado de João Victor. Caso isso se confirme, os jovens defensores do Corinthians aparecerão pela primeira vez como a dupla de zaga titular desde que chegaram ao elenco principal. É importante destacar que tanto João quanto Raul já apareceram juntos, como titulares, em outros 9 jogos, mas em nenhuma das ocasiões formaram a dupla de zaga. Um provável time tem Cássio no gol, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos, na linha defensiva. Gabriel, Juliano e Renato Augusto no meio de campo. William, Roger Guedes e Jô no ataque. Infelizmente tenho quase certeza que o Silvinho vai manter o Jô e colocar o Gustavo Mosquito no banco. Deixe aí nos comentários como você montaria esse ataque do Timão. Quem você tiraria para colocar o William em campo? Seguindo com as notícias, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Juventude realizaram uma ativação com bola e, em seguida, retornaram para a parte interna do CT para novos trabalhos regenerativos. Os demais atletas, incluindo o William, participaram do aquecimento e de um trabalho de perde e pressiona. Em seguida, os zagueiros e laterais ficaram com Silvinho para um trabalho específico de posicionamento e movimentação defensiva, enquanto os demais treinaram ações ofensivas. O meio-campista Edson segue na transição com a equipe de preparação física. Ele participou do aquecimento e, depois, fez um treino com bola sob a supervisão do preparador Fabrício Pimenta. Com um trauma na perna esquerda desde o jogo contra o Atlético Paranaense, ele perdeu os últimos 2 jogos. Apesar do empate em 1-1 com o Juventude, o torcedor do Corinthians ficou contente com a estreia de Roger Guedes, que mostrou bom futebol e ainda marcou um golaço para evitar a derrota na Neoquímica Arena. Se a torcida está empolgada com esse cartão de visitas, o atacante também está, e faz questão de falar desse bom início pelo clube, além de revelar os bastidores da cobrança de falta que resultou em bola na rede, com participação de Luan. Em entrevista para a TV oficial do Timão, Roger comentou sua estreia com a camisa alvinegra. Para ele, faltou apenas a vitória em casa para que seu primeiro jogo fosse exatamente como sonhou. Em relação ao seu desempenho, ele também se mostrou feliz e satisfeito graças ao período de preparação. Abre aspas. Foi uma estreia do jeito que eu sonhei. Uma parte, queria estrear com gols. Que importante, para o atleta. Acho que faltou só a vitória para ter estreado literalmente com o pé direito, mas está bom. Na parte individual me senti muito bem, estreando com gol e na parte física também. Trabalhei muito bem durante a semana e nos 8 meses que eu fiquei sem jogar. Então é focar nesse próximo jogo já, analisou o atacante. Como o próprio atacante disse, nada melhor do que estrear com um gol. O que poucos sabem é que isso só foi possível com uma permissão de Luan, que bateria falta que culminou no tento que empatou o placar em Itaquera. Abre aspas. Na hora eu vi que era uma falta boa para bater. O Luan ia bater e eu falei: Luan, deixa eu pegar por favor, e ele falou: pode pegar, de boa. Queria pegar a primeira que o Fagner bateu, mas a gente treinou ontem, como o Luan treinou também. Acho que eu senti que o momento era para eu bater. É uma falta que eu gosto, que se você bate em direção ao gol, é perigosa para o goleiro. Vi que ele deixou um pouco mais aberto o canto e eu fui infeliz no chute. Quase 2 semanas depois do anúncio de sua chegada, Roger Guedes tem se sentido cada vez mais em casa no Corinthians. Com amigos no elenco como Fábio Santos, Gil e Renato Augusto, sua adaptação tem ficado mais fácil. Abre aspas. Foi uma recepção muito boa. Como todos sabem, o Fábio Santos é um pai para mim no futebol, então ter jogado ao lado dele, ter jogado contra o Renato na China, ao lado do Gil, Gabriel também, então acho que isso me ajudou bastante, já conhecer bastante gente, como conhecia Luan. Isso me ajudou bastante na adaptação, mas Fagner, Cássio, todos, molecada me recebeu muito bem também. Isso é gratificante e ajuda muito no dia a dia. Está sendo muito bom. Como eu falei, era um sonho vestir a camisa do Corinthians. Quando teve a oportunidade não pensei 2 vezes. Já tinha conversado com a minha família, já tinha falado com o Fábio Santos, que me encheu bastante o saco para vir para cá. Não pensei 2 vezes. Me receberam muito bem. Cada dia que passa estou me adaptando mais aos jogadores, a todos o staff. Então estou conhecendo e me enturmando cada dia mais. Roger Guedes também falou mais sobre sua relação com Fábio Santos. Abre aspas.
Sempre falo, no Atlético Mineiro. Queria agradecer a Deus e a ele, o Elias, que me ajudou muito lá também. Ao lado dele fica mais fácil realmente. É um cara muito experiente, que me ajuda muito dentro e fora de campo. Mas dentro de campo ele é sensacional, me ajuda, posiciona da melhor forma possível. Então, como eu disse um pai, a gente viveu intensamente os 5, 6 meses lá no Atlético, tanto que a gente tem amizade até hoje e espero levar para sempre. Roger Guedes falou um pouco sobre estar treinando faltas, e sobre gol na hora certa. Abre aspas. A gente estava treinando bastante as faltas aqui, até brinquei com o preparador de goleiros, que o goleiro quer confiar muito na barreira, a gente tem essa brincadeira. Fui infeliz no chute, Deus me abençoou na hora certa que tinha que sair o gol, para evitar a derrota dentro de casa, ainda mais na minha estreia, então pelo menos a gente saiu com um ponto. Aqui no Brasil foi meu primeiro gol de falta. Na China teve um que foi em um campeonato em Hong Kong, que foi em 2019. Se eu não me engano, o Gil ainda estava presente. Mas esse foi um belíssimo gol, o primeiro aqui no Brasil. Afirmou Roger, que seguiu falando sobre a projeção para o duelo com o Atlético Goianiense. Abre aspas. Descansar, principalmente hoje e amanhã, para a gente estar bem fisicamente no domingo para o jogo contra o Atlético Goianiense. É um time que gosta de ficar com a bola. Não acompanhei muito por estar afastado do Campeonato Brasileiro, mas sei que é um time que gosta de ficar com a bola, por causa do Eduardo Barroca. Acho que vai ser um jogo difícil novamente, como foi contra o Juventude, então espero que a gente saia com os 3 pontos fora de casa. Afirmou o atual dono do ataque do Corinthians. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, enquete, curiosidades, atualizações, tudo para você ficar cada vez mais informado. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo fanático. Te espero no próximo vídeo. Não deixe de assistir o nosso último vídeo e a nossa playlist top, com os melhores momentos do Timão. Valeu, amigão. E vai Corinthians!